né? A gente sabe, a gente lê, a gente estuda, a gente busca, mas no final quem dá a resposta é o Senhor. E eu tenho procurado, procurei, fui para um caminho, pensei, esse não era, fui para outro, pensei, né, não era. E hoje de manhã cedo, bem cedo, eu acordei assim, abri o olho, e o Senhor me deu uma palavra, e, quando é aquela coisa, quando vem uma palavra, não basta a palavra, a gente tem que entender tudo, né, ir atrás do contexto da história. E aí eu fui levada ao livro de Esdras. O livro de Esdras é um livro bem histórico, ele é um livro bem descritivo, temos muitos detalhes, são informações importantes, mas eu gostaria de levar que as irmãs fossem comigo, porque quando eu fui pensando, né, arquitetando junto com o Espírito Santo, né, porque na verdade foi ele, trazendo essa mensagem, foi como se fossem pedaços de quebra-cabeça que foram se encaixando e fazendo sentido. E eu costumo pensar que os últimos quebra-cabeças, nas últimas peças do quebra-cabeça, elas vão sendo colocadas conforme a palavra ela vai sendo dita, porque é o Espírito Santo que completa e faz com que a gente possa enxergar todo o contexto, tudo que ele quer passar para as nossas vidas. E assim a palavra ela chega tanto a mim quanto aos irmãos, porque né, é uma espada de dois gumes, corta dos dois lados. E nós vamos ler algumas passagens, eu vou trazer um pouco de contexto, essa pregação ela é técnica e eu ainda estou perguntando ao Senhor por que tantos detalhes, mas eu sei que ele vai direcionar conforme a vontade dele. Vou ler primeiramente no livro de Esdras capítulo 1, versículo de 1 ao 3, que diz assim: No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Como eu falei para as irmãs, essa palavra vai começar a ser entendida, os quebras-cabeças vão se encaixando aos poucos. Essa passagem aqui, o começo do livro de Esdras, Esdras ele está dividido do capítulo 1 ao 7, ele explicando o que acontece antes de que ele vá para Jerusalém, antes dele mesmo ser enviado. E nós temos aqui, nesse exato momento, o momento em que o Senhor move o coração de um rei persa para que ele liberte o povo do cativeiro. Nós temos se eu não me engano, em Jeremias, que fala, né, sobre os 70 anos, é quem fala como foi cumprido por Jeremias. Se eu não me engano, Jeremias 29 fala sobre isso. Que o Senhor ele faria com que o povo de Israel ficasse em cativeiro por 70 anos. E assim que os 70 anos eles são cumpridos, nós temos aqui o Senhor movendo Ciro, porque o Israel tinha sido cativeiro por Babilônia. E Babilônia foi tomada pelo Império Persa. Foi aí que nós temos o surgimento do Império Persa. E ele estava se movendo em grande força e tomou o Império Babilônico. E quando assumiu esse rei, que era maior do que aquele rei do Império Babilônico, que a gente vê quando nós lemos como Deus ele é perfeito, porque quando nós lemos, né, o livro de Daniel e outros livros de outros profetas, nós vemos que viria um império, né, um rei maior do que o rei que estava tomando a Israel, para que libertasse o povo. E aqui nós temos o cumprimento dessa palavra. Deus faz com que o rei Ciro, move o coração do rei Ciro, para que ele liberte o povo de Israel. Esse é o primeiro ponto que nós temos aqui. O Senhor, através de Zorobabel, se eu não me engano, Zorobabel, o Senhor, ele faz com que aproximadamente 50 mil judeus que estavam sobre o cativeiro sejam enviados de volta para Jerusalém. E não é de qualquer forma. O Senhor faz com que esse povo ele volte com os utensílios que foram roubados do templo, com ofertas que foram entregues, para que a construção de Jerusalém fosse feita novamente, como para que Jerusalém fosse reconstruído. Só que com um foco muito específico.
quando o povo ele é levado, o rei ele faz uma certa expressão de um desejo para que não fosse começado somente a construção de Jerusalém, mas que fosse começado a construção do templo de Deus. E aqui a gente tem um momento, e talvez seja o ponto principal dessa mensagem que o Senhor ele quer para as nossas vidas, porque eu fiquei assim, Senhor, tem muitos detalhes. E eu fui começando, quando eu comecei a pesquisar e estudar o livro de Êxodo, entender o que acontece etapa por etapa, eu fiquei, pai, tem muito detalhe. Então, onde o Senhor quer chegar com isso aqui? E nós temos esse primeiro momento, o momento em que Zorobabel sai através de um decreto de um rei ímpio, que foi usado pelo Senhor para que o cumprimento da palavra dele acontecesse, que é a libertação do povo de Israel, dos judeus, do Império Babilônico. Seguindo esse momento, nós temos 50 mil judeus que ficaram presos por 70 anos dentro do Império Babilônico, voltando para o Templo de Israel. E é interessante, eu acho que é importante a gente ver aqui esse contexto, porque o Senhor fez com que eles fossem, deu tudo o que fosse necessário para que eles construíssem o templo. E assim, não foi pouca coisa, não foi pouco ouro, não foi pouca prata. O Senhor levou 50 mil pessoas de volta, junto com ovelha, junto com gado, junto com tudo, para que eles fossem construir o templo, construir de volta Jerusalém. E quando eu fui ler o livro de Êxodo e eu comecei a meditar sobre a passagem, a gente sempre lembra, né? Uma das passagens que nós mais usamos é a reconstrução dos muros, que vem através de Neemias. Só que o que me chama a atenção é que Esdras ele vai antes de Neemias. E antes de Esdras nós temos Zorobabel, que é enviado para esse processo. E aí eu falei, opa, nós temos aqui. Eu lembrei, né, enquanto eu li, eu lembrei de Neemias. Eu estou lendo Esdras e Esdras começa seu livro explicando sobre alguém que veio antes dele. E quando eu digo antes, eu estou falando de 58 anos antes de Esdras. Então temos aqui 3 etapas diferentes de algo que o Senhor disse que iria fazer: libertar o povo de Israel. E aqui a gente começa a aprender muito com o Espírito Santo. Que quando eu fui meditando, o que me veio 2 frases. A primeira é: Deus é cronológico. E a segunda é: Deus trabalha com etapas. Meditando nessa passagem, nós vemos aqui 3 diferentes etapas. E dentro dessas 3 diferentes etapas, eu estou falando de aproximadamente 50 a mais anos, quase 100 anos, entre o decreto de Ciro e a chegada de Neemias em Israel para construir refazer, né, reconstruir a Jerusalém. E aí eu falei, Senhor, temos aqui etapas. E o que o Senhor quer dizer com isso? O que o Senhor quer trazer para nós hoje? Quando o Senhor liberta o povo através de Ciro, esses 50 mil homens, eles chegam em Jerusalém. E a primeira coisa que eles fazem é levantar um altar. A primeira coisa que o povo de Israel faz quando chega em Jerusalém é levantar o altar. E aí eu queria ler com os irmãos no capítulo 3, alguns versículos. No versículo 1, 2, 3 e 4, primeiramente. Diz assim: Chegando, pois, o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, se ajuntou o povo como um só homem em Jerusalém. E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar de Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram um altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles,
por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos de dia em dia, por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia. Quando a gente lê, quando a gente para trazer a mensagem do Senhor, quando a gente para estudar a Bíblia, é interessante que muitas vezes a gente traz o contexto e a gente vai lá para Neemias, né? Como se Neemias estava triste por ver a situação de Jerusalém, de Israel, e ele desejava, né? Surgiu no coração dele, o Senhor colocou no coração dele a restauração, né? Refazer os muros, que coisa linda, Senhor, que trabalho bonito, como o Senhor usou a vida de Neemias e de fato usou. Mas eu queria trazer com os irmãos aqui um pouquinho de retorno. Vamos voltar um pouquinho. Muitos e muitos e muitos anos antes disso, o Senhor ele já tinha começado o processo de libertação de Israel. E a primeira coisa, após eles chegarem à cidade, cada um foi para sua cidade, mas a primeira coisa foi juntar todo mundo, porque a primeira coisa que nós vamos fazer é um altar. E aí o Senhor ele começou a ministrar no meu coração como diante das nossas situações da vida, diante dos projetos, as situações, tudo que a gente constrói, tudo que a gente deseja construir, nós somos literalmente roubados, a nossa própria mente, nossa própria rotina, nossa própria vida, nos rouba do principal e da primícia, que é construir o altar de Deus nas nossas vidas. E aí nós temos aqui um exemplo que é material, né? É uma construção material. Eles estão ali e eles fazem um altar. A primeira coisa que eles desejam fazer é o altar. Antes do templo, antes sequer de fazer a fundação do templo, eles fazem um altar. E a gente está falando aqui de pessoas que saíram refugiados que estão voltando para casa. E a primeira coisa, conscientemente, que eles fazem é levantar um altar e oferecer holocausto, sacrifício ao Senhor. E por isso é porque muitas vezes, quando nós estamos em processo de reconstrução, de momentos de refazer e de reconstruir coisas nas nossas vidas, nós estamos preocupados com a construção. Isso precisa acontecer, preciso fazer isso aqui precisa ser dessa forma, porque o Senhor ele nos dá planos, o Senhor ele até nos dá etapas. Mas muitas vezes, quando nós estamos trabalhando com isso, a gente esquece que antes do muro ser construído, o altar precisa ser levantado. E por causa desse esquecimento desse altar, muitas vezes nós somos direcionados para caminhos errados. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque quando o altar foi construído, eles foram, né, tiveram esse prazer de construir o altar, de oferecer holocaustos ao Senhor. Logo em seguida, eu não vou ler aqui com os irmãos, porque senão a gente nunca vai ter tempo. Mas logo em seguida, eles levantam a fundação, fazem o firmamento do templo. E aí, né, eles primeiro oferecem holocaustos, eles entregam ao Senhor, eles agradecem ao Senhor, eles fazem a festa do tabernáculo. E logo depois eu falo, agora a gente vai começar a construção. Porque eu já ofereci, eu já coloquei diante do altar aquilo que precisava ser colocado. Agora eu posso fazer a construção. Porque o altar ele foi levantado. E nós vemos aqui um exemplo material, físico, porque foi trabalho, né, manual que eles fizeram, de algo que nós precisamos ministrar nos nossos corações todos os dias. Eu preciso levantar e oferecer o meu holocausto, o meu sacrifício ao Senhor, a minha vida, os meus planos, os meus desejos, minha família, o meu trabalho. Eu preciso oferecer e deixar no altar antes de começar a construir qualquer coisa. Antes, é o antes. Não é eu vou fazer e o Senhor ele vai me abençoando enquanto eu faço. Não é, eu falo muito aqui em casa que Deus não é faxineiro de ninguém. Aí eu ouvo essa frase direto. Toda vez que a gente tem várias situações eu falo isso. Deus não é faxineiro de ninguém. Por que eu digo isso? Porque o trabalho de Deus, o amor de Deus, não é para que ele fique limpando aquilo que a gente suja. Porque nós tomamos atitudes erradas, fazemos coisas que não agradam ao Senhor, e aí ele vai limpando isso. Deus não trabalha, Deus não é faxineiro.
Enquanto cristão, o meu trabalho, a minha função, o meu ser, ele precisa ser tudo entregue no altar para que aquilo que eu for construir esteja de acordo com aquilo que foi deixado no altar. E que aquilo que foi consumido, porque a oferta ela é consumida. Então o Senhor ele precisa provar antes de eu fazer qualquer coisa. E aqui nós temos o Senhor, né? Eles entenderam porque eles fizeram segundo a lei de Moisés, fizeram segundo a lei de Moisés, eles lembraram. Por que lembraram? Porque esse povo já estava misturado com muita coisa. Tinha muita mistura. Eles passaram 70 anos lá junto da Babilônia e os que ficaram estavam misturados com outras pessoas. Havia uma miscigenação enorme. A cultura já estava misturada. Quando o Senhor disse, vou restaurar Israel, o começo da restauração não foi no muro, foi na moral, foi na espiritualidade. O Senhor estava preocupado, não era com construir casa, não era com a família ficar bonita, era com o coração do povo voltando para Ele. E aqui nós temos, de forma clara, o Senhor falando: olha, não é que a reconstrução não vai acontecer, não é que aquilo que nós temos orado não vai acontecer, mas eu preciso de um retorno ao altar. O altar ele precisa ser consagrado, o altar está em nós, nosso coração, nosso corpo é templo do Espírito Santo. E se tem templo, tem altar. Não há como eu ser uma cristã, ser uma serva do Senhor, sem que o altar do Senhor esteja no meu coração. A Bíblia fala em Provérbios, né? Escrevi os teus estatutos na tábua do meu coração. Guardei, o salmista ele fala, a tua palavra escondi no meu coração para eu não pecar contra ti. Isso é construção de altar interno. Isso é eu estar dentro da vontade do Senhor. E aqui nós temos um Senhor, um Deus que estava falando ao povo antes da construção, antes de voltar, porque eles já tinham ido em casa. Aqui começa falando, ó, Israel já nas cidades, depois que eles estavam nas suas cidades, eles voltaram para Jerusalém para fazer primeiro o altar. O altar aqui ele foi construído, ele foi entregue, o Senhor, eles entregaram ao Senhor a sua oferta, o seu holocausto. Em seguida, nós temos eles fazendo o alicerce, fundamento. E é interessante aqui, né? A gente começa, não, o altar vai ser construído, vamos fazer o altar, vou deixar agora, vou entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero que tudo seja deixado no altar. Eu quero que o altar seja feito para que o templo seja construído. Porque a primeira mudança ela é interna, ela é no coração, né? Então o Senhor, o Espírito Santo vai causar essa obra em mim e a gerar uma mudança interna. Mas logo depois que tem a construção do holocausto, eles fazem a fundação e a Bíblia diz que assim que eles fazem a fundação, muitos dos anciãos que viram o primeiro templo, pessoas que já estavam velhas, que viram o primeiro templo, eles choravam. Porque os jovens, né, que não viram, que não tiveram oportunidade de conhecer o primeiro templo, o templo de Salomão, eles estavam aqui regozijados, eles estavam, agora eu estou vendo a minha identidade construída. Agora eu sei que o Senhor ele vai levantar, eu estou vendo, eu estou me reconhecendo em Cristo, aqui que nós estamos construindo um templo. Mas os velhos, eles olhavam e viram, como pode? Como é que tudo chegou a esse ponto? Que eles choravam. E eu acredito que era um show, um misto de alegria e de tristeza. Porque o que vem é como chegamos a esse ponto. Graças a Deus estamos tendo uma segunda oportunidade. Mas como chegamos ao ponto dessa destruição? E aqui a gente vê uma necessidade de reconhecimento. Muitas vezes nós não reconhecemos que se algo está sendo reconstruído é porque houve destruição. E muitas vezes a gente esquece que muitas e muitas vezes quem destruiu fomos nós, porque não lidamos com consequência. Nós vivemos um mundo, uma teologia que parece que esquece que muito do que acontece é consequência. E aí nós queremos que oramos, pedimos ao Senhor que mude, mas é consequência. Nem sempre foi o diabo. Muitas vezes é ele, não podemos tirar e desmerecer e reconhecer que nós lutamos contra as armadilhas de Satanás. Mas também precisamos reconhecer a nossa parte no que acontece.
Aqui nós vemos os sacerdotes mais antigos, eles choravam. Era um misto, porque era ver o que vai, que Deus ele estava cumprindo a sua palavra. 70 anos depois, ele libertou o povo. Deus estava cumprindo ali o que ele tinha dito, mas ao mesmo tempo, uma reflexão. Como chegamos a esse ponto? E aí, depois desse momento, né? Mas a Bíblia diz que a alegria, ela passou o choro. Porque eles não conseguiam discernir o choro, porque tinha muita alegria. O povo estava alegre porque o templo ia ser construído. Aí a gente pensa, não, bom, agora vai dar tudo certo. Mas não deu. Assim que o povo passou por esse processo, assim que o povo começou a colocar os alicerces, vieram inimigos de povos diferentes e conseguiram armar para falar com outro rei. Veio fazer um outro rei para falar assim: olha só, vocês fizeram, isso aí já era um outro rei. Passou Ciro, entra um outro rei. E eles falam para esse outro rei: olha só, vocês permitiram a reconstrução de um povo rebelde que foi muito forte e que deu trabalho. É melhor parar. É melhor parar. Esse outro rei ouviu, pesquisou nas crônicas, porque tudo estava escrito, e viu que o povo de Jerusalém era um povo briguento, resistente. E falou: então não vai ter construção, não, vamos parar isso aí tudo. E o período de pausa da construção do templo foi de aproximadamente, se eu não me engano, 14, 16 anos para 20 anos. Foi o tempo, foi o tempo em que houve pausa na reconstrução. E aí, a gente para meditar um pouquinho aqui também. Lembra que eu falei? Saíram 50 mil pessoas. Em 2 anos, eles fizeram a fundação. Entregaram o altar. Queriam a entrega, fizeram a primícia, ela foi entregue ao Senhor. Fizeram a fundação, mas encontraram um obstáculo. Deus não tira obstáculo do caminho. Aqui eu queria. Não. Perceba que Deus, ele vai te ajudar a remover o obstáculo. Deus, ele nos ajuda a remover o obstáculo. E ele move para que o obstáculo ele seja ultrapassado. Mas vemos aqui que o Senhor, ele permitiu. Ele poderia ter destruído todo mundo, ele poderia ter dizimado, ele já tinha dado ordenança, ele já tinha movido o coração de Ciro para libertar o povo. Já estava tudo pronto. Mas aqui o povo enfrentou um obstáculo. E nesse obstáculo enfrentado pelo povo, foram anos e anos e anos de pausa. Só que eu amo como Deus ele trabalha por etapa e de forma perfeita. Porque esse período de pausa não quer dizer que nada aconteceu. E a gente vai ver isso um pouquinho mais à frente, mas perceba, foram anos de pausa. A gente tentou entender o que estava acontecendo, meu Deus, e agora? A gente começou a construir, o altar foi entregue, a gente começou. Por que parou? Mas o Senhor, em sua infinita misericórdia, ele continuou falando com o povo. E o período de pausa foi o período em que o profeta Ageu e o profeta Zacarias falavam ao povo. Foram anos em que eles tiveram pessoas usadas por Deus para repreender o povo. Olha que curioso. Ageu, ele começa a sua mensagem, assim como Zacarias, repreendendo o povo. Olha, vocês são um povo mau, tá corrompido, precisa mudar. Tem coisa aqui que não tá certa. Tem coisa aqui que precisa ser alterada. Olha só como está essa situação. Estamos destruídos. Não só destruídos, mas a moral está destruída. A nossa consciência, o conhecimento da lei está perdido. Tem coisa que precisa ser mexida. E nós vemos o profeta Zacarias através de suas visões e vemos o profeta Ageu falando. Primeiro, o profeta Ageu ele reforça, olha só,
ele fala a Zorobabel que ele tinha sido um homem escolhido por Deus, que o Senhor iria usá-lo de forma grandiosa. Zorobabel era um líder naquela época. E o Senhor usa Ageu para falar com Zorobabel, olha, você foi o escolhido, não desanime, esse processo ele vai passar. E a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Quando ele fala sobre o templo, ele está falando, olha, aconteceu isso, a situação está essa, o povo está destruído, não estamos bem, precisamos reatar nossa aliança com o Senhor. Tudo isso precisa acontecer para a glória da segunda casa ser maior do que a da primeira. Deus ele não permitiu a pausa da construção por nada. Precisava haver mudança. Coisas precisavam acontecer. E durante esse período, Ageu ele repreende o povo, dizendo que o povo focou um pouco demais. Um pouquinho assim demais. Coisa que a gente faz pouca coisa na sua própria casa. Eles estavam preocupados em construir a sua casa, desenvolver a sua casa, manter a sua casa. E, né? Porque estava tudo destruído. Então, deixa eu fazer minha casa. E aí Ageu fala, e o Senhor? Cadê a casa do Senhor? Porque os anos eles foram passando. Não foi um, não foi dois, não foi três. Primeiro teve conspiração interna, depois teve conspiração externa, e o tempo foi se embolando. E a construção do templo foi demorando, demorando, e pausou por muito tempo. E o Senhor, e Ageu usa, o Senhor usa Ageu para falar: olha, vocês estão focados na casa de vocês, mas e o Senhor? Onde é que está o Senhor? É legal, é bom que você cuide dos seus, mas e o Senhor? Onde estão sendo oferecidos os sacrifícios? Como está a construção, a organização do templo? Como a gente aprende lá em Êxodo, em Levítico. Não estava tendo, porque não tinha templo. E o Senhor? E aí a gente gosta, né, de focar, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Mas antes de chegar a isso, foram 1,5 capítulo falando. E o Senhor? Onde é que está o Senhor nessa história? O povo ele foi exortado. Foram 16 anos, mas o povo ele foi exortado. Porque a construção, ela tinha que acontecer, mas não de qualquer forma. Não podia ser uma construção de qualquer forma. Não podia ser uma construção sem preparo. Não adianta o templo estar construído sem que aqueles que vão servir ao templo não estivessem construídos também. Não tem como fazer o material acontecer sem que eu esteja preparado, sem que eu esteja de fato revestido, consciente. O Senhor, quando ele me trouxe essa palavra, ele falava assim: a primeira mensagem que veio na minha cabeça, que né, no começo eu pensei que seria essa pregação, mas o Senhor ele direcionou para outro caminho, é o meu povo perece por falta de conhecimento. Porque para tudo isso acontecer, precisava da lei. Naquela época era lei, na nossa época é a Bíblia. Nós estamos, enquanto igreja do Senhor, perdendo a noção da moral e ética cristã. Não temos compreensão, nem conhecemos, muitos de nós sequer conhece a base da moral e ética cristã. Estamos sendo levados por qualquer vento de doutrina. Aí eu pergunto, tem um altar, mas o templo não está construído. O templo hoje somos nós, não tem templo construído. Mas eu amo o Senhor, mas o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. É o princípio. Quando a gente lê, né, a gente começa a ler Provérbios ali, o começo de Provérbios até a sua metade, é uma exaltação, é um ódio, são poesias à sabedoria. E mostrando que essa sabedoria ela vem do alto. Se eu não conheço a palavra, se eu não conheço e compreendo e peço ao Senhor sabedoria para entender qual é a moral, a ética, aquilo que é esperado de mim enquanto povo de Deus, que templo eu vou construir? Como esse templo será construído? E no final, quem é que vai ser o centro do altar que está no meu coração? Que altar estamos construindo? Porque adorar a Deus? Que Deus? Porque se eu não conheço a Bíblia, se eu não conheço. Naquela época, né, era a lei, porque os costumes estavam misturados. Então, eles conheciam Deus, mas
Tinha povo ali que estava meio perdido. Eles já tinham casados, dados-se a casamento para pessoas pagãs, os deuses estavam misturados, as culturas estavam misturadas. Que Deus ia ser adorado se não há conhecimento de Deus? A que Deus nós estamos adorando? Estamos vivendo uma cultura hoje, e eu trago isso para o contexto do dia de hoje mesmo, porque é interessante como o Antigo Testamento é um espelho dos dias atuais. Como nós temos deixado as coisas se misturarem. Estamos deixando as coisas se misturarem. E por que eu falo de ética e de moral? Meu trabalho secular é ser professora. Hoje eu cuido de 2 crianças aqui na Holanda. Mas meu trabalho de formação é ser professora. E eu vejo a destruição acontecendo e ela vem de dentro dos lares. Se eu, enquanto cristã, eu não levo a moral bíblica, a ética bíblica para dentro da minha casa e faço com que as coisas aconteçam, e choro, e oro, e peço e faço intercessão, e oro ao Senhor, e clamo ao Senhor para que as coisas aconteçam de acordo com isso aqui, o inimigo ele já ganhou. Porque se eu pereço por falta de conhecimento, se eu não busco a minha consciência, se eu não busco as minhas opiniões, respostas, decisões, tudo baseado na Bíblia, o que vai acontecer? Enquanto professora, que eu estava dizendo, eu vejo como as crianças elas agem, e muitas vezes é um comentário muito comum a gente fazer em professor, falar assim, quando a gente conhece o pai, a gente conhece a criança. Ah, é por isso que fulaninho é assim. Ah, agora eu entendi. Sabe por que isso? Porque aqui, quando a gente vê esse impeto, esse desejo tão forte, o quanto que o Senhor, ele leva o povo de Israel a fazer, olha, trabalha isso aqui, passa para o filho, escreve na tábua do teu coração, leia os mandamentos em praça pública, faça com que todo mundo consiga entender, aprender. É para inserir a cultura de Cristo, a cultura de Deus no coração dos seres humanos. É isso! É o princípio da construção do templo. O templo hoje não é mais a igreja que a gente frequenta, nós somos o templo do Espírito Santo. E se eu sou templo, se eu sou casa, os tijolos que são construídos em mim, a minha personalidade, as mudanças que o Senhor faz em mim, precisam estar embasados na Bíblia. E muitas vezes nós não pesquisamos, não estudamos, não absorvemos isso aqui. Eu parei assim e falei, Senhor, a gente começa a estudar e não consegue terminar, porque o caminho é longo. São anos e anos e anos, e a gente fala assim, ah, não, porque eu vou no culto de doutrina, eu leio a palavra, eu pego a pregação, sim, mas isso não é o suficiente. Qual é o azeite, o resto de azeite que fica? Porque isso é gastado. Eu costumo dizer que a igreja, ela não é a nossa casa, ela é nosso QG. QG é quartel-general. É o meu quartel-general, que eu vou lá, eu absorvo, eu aprendo, eu me armo e eu saio para a guerra, porque a verdadeira guerra não está dentro da igreja, ela está fora. Eu preciso estar armada. Eu preciso estar preparada. E esse preparo vem todo daqui, da Bíblia, do meu conhecimento com o Senhor, do meu processo de oração, de intercessão. Sem isso é impossível. Nós estamos aqui falando de quase 20 anos de pausa. E aí o profeta Ageu, o profeta Zacarias acabam, bate no povo, fala com o povo. E aí o Senhor move o coração de um outro rei. E esse rei libera que a construção ela seja concluída. E aí nós temos o templo concluído depois de 20 anos da saída deles. 20 anos para o tempo ser concluído, aproximadamente 22 anos para o tempo ser concluído. Depois dessa conclusão, aí você fala: ah, passou-se o tempo, a gente chorou, o povo apanhou, agora a coisa vai dar certo. Depois de 22 anos, o tempo foi concluído. Sabe quanto tempo demorou o profeta para Esdras chegar em Jerusalém? 58 anos. E eu fiquei assim, Senhor, por que você não está me mostrando tanto ano? E aí veio, né, a resposta. Porque nós estamos esquecendo que Deus é Deus de etapa. Deus não trabalha
De qualquer forma, nosso Deus não trabalha com acaso. Não existe acaso na fé cristã. Não existe, de repente. Menina, de repente isso aconteceu. O Senhor, ele não trabalha com acaso. Depois de 22 anos, o tempo foi finalizado. Depois que o tempo foi finalizado, foram 58 anos para Esdras, o escriba, o sacerdote, porque Esdras veio diretamente da linhagem de Arão, para que Esdras fosse enviado por um outro rei para reconstruir e organizar Jerusalém. Sabe o que acontece? Esse período de espera de 58 anos, e eu fiquei, Senhor, como nós muitas vezes estamos tão presos a, ao que, né, às vezes é uma promessa, algo que o Senhor ele quer fazer nas nossas vidas, é um projeto que foi, e muitas vezes nós somos guiados por Ele mesmo. Mas a nossa mente é tão imediatista que a gente esquece que o Deus que a gente serve trabalha com processo e com etapa. Etapa mesmo. Primeiro você precisa concluir uma etapa. Eu tava falando com minha irmã um dia desses e eu falei assim: eu sinto que eu subi, agora eu cheguei num platô. Aí depois que termina o platô, eu vou subir mais um pouquinho, vou chegar em outro platô. E depois vou subir mais um pouquinho e chegar em outro platô. É assim que funciona. Uma etapa, uma pausa. Uma etapa, uma pausa. E muitas vezes nós não sabemos lidar com isso. Deus, ele falou lá, ó, anos e anos antes, vou libertar o povo. Ele usa um rei para falar, o povo vai sair. Aí ele fala, agora vai todo mundo sair. Não saiu todo mundo. Saiu aproximadamente 50 mil pessoas. Ficaram outros. Passaram-se 22 anos para o templo ser concluído. O templo foi concluído, eles entregaram o holocausto, o Senhor fez, permitiu que a glória da segunda casa ela fosse maior do que a da primeira. E aí a gente fala, agora vai tudo dar certo. Eu Senhor, não, pera. 58 anos de espera. E aí me chama a atenção, né? Porque a Bíblia é intercalada, não dá para ler um sem entender o outro. Durante esses 58 anos de espera, o que acontece é o livro de Esté. O livro de Esté está ali no meio desse período. E me chama a atenção porque Esté, ela foi uma rainha. E a gente vê que enquanto a gente tinha o povo lá, terminando a construção do templo, vivendo suas vidas, acontecendo, tinha um povo judeu do outro lado que estava em opressão e que precisava também de ajuda. E aí o Senhor me disse: olha, quando eu paro em um lugar, eu estou trabalhando no outro. Muitas vezes a gente não compreende que o Senhor ele não para de trabalhar. Ele está agindo o tempo todo. Não é porque nós não estamos vendo que ele não está trabalhando. E a obra que o Senhor ele faz, ela é muito maior do que os nossos olhos enxergam. A vida do crente não é para ele. A minha vida não é para mim, é para a obra de Cristo, é para a vontade de Cristo, é para a vontade de Deus. Deus está aqui falando: olha, eu parei aquela etapa para que essa aqui começasse. Não é porque está tudo parado. Lembra que eu falei que quando o Senhor parou, o período que o Senhor parou a construção do templo, ele estava trabalhando também na vida das pessoas, porque precisava ser coisas tiradas? Muitas vezes Deus parou, Deus permite que a gente pare, porque tem coisa que precisa ser organizada antes da próxima etapa. O Senhor permitiu que em Jerusalém não chegasse ninguém, ficasse uma pausa de 58 anos, porque ele também estava trabalhando lá nos judeus que ficaram na Babilônia. Deus estava trabalhando com aquele povo. Deus permitiu que Esther virasse rainha para que a opressão do povo parasse. E olhe só, foi depois que Esther virou rainha, 14 para 15 anos depois, que Esdras foi levado, foi permitido. E olha, ele foi permitido, não foi de qualquer forma. Ele foi como um oficial. Porque o povo de Israel estava liberto da Babilônia, mas ainda estava sob um império, que era o Império Persa. E ele foi como um oficial, como alguém de responsabilidade enviado pelo rei para organizar o povo. E aqui nós temos Esdras mostrando, e Deus mostrando através desse processo. Deus não trabalha de qualquer jeito. Deus é um Deus de etapas e ele é um Deus cronológico, ele trabalha com tempo. Nossa vida
inteira está nas mãos de um Deus organizado. Muitas vezes nós queremos bagunçar o processo da nossa vida com as nossas próprias ações, mas deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus é organizado. Deus, quando ele construiu a terra, ele fez uma coisa por dia, ele organizou. E ele gostou do processo. Acho que a melhor parte, eu estava vendo uma pregação um dia da irmã Camila Barros, e ela falou assim: Deus falou que era bom todos os dias. Porque ele terminou uma etapa, ele viu, é bom. Ele foi para a próxima etapa, ele falou, é bom também. Foi para o terceiro dia, é bom. Foi para o quarto dia, é bom. Mas ele trabalhou todos os dias. Ele construiu algo todos os dias. E ele gostou do processo. Porque ele viu as coisas, ele já tinha mentalizado, Deus já tinha visto tudo o que ia acontecer. Mas ele aproveitou o processo. E muitas vezes nós, enquanto cristãos, nesse processo aqui na Terra, primeiro, porque o processo não é para nós. A construção de Israel não foi para eles. Era um plano maior que ia ser concretizado em Jesus Cristo. O chamado de Abraão não foi para ele, foi para a construção de uma nação que ele sequer viu. Deus, ele não faz as coisas para nós. Temos que tirar essa visão individualista de que o Senhor ele vai fazer para mim. Temos que tirar essa visão, muitas vezes que nós temos uma visão vingativa de as pessoas, até os nossos louvores estão corrompidos. Com as pessoas irão ver, quem tem que ver é Jesus Cristo, o nome dele que tem que ser glorificado e honrado. E todo esse processo que o Senhor fez na vida dessa volta da trajetória de Israel foi para que o povo não achasse que era alguma coisa. Aos pouquinhos o Senhor foi tirando o que precisava ser tirado para Israel voltar a ter identidade, porque eles não tinham mais. Ele tira um pouquinho daqui, tira um pouquinho daqui, para que eles aprendam que quem está parando sou eu, para que eles aprendam que sem ele, sem Cristo, nada é possível. E aqui a gente tem um processo lindo de purificação e restauração. A restauração não começou no muro. A restauração não começou em Neemias. O Senhor trabalhava com Israel dentro do cativeiro. Nós temos aí vários profetas que profetizaram antes, durante o cativeiro. Nós temos a vida de Daniel, que nós vemos como o Senhor ele engrandeceu judeus dentro do cativeiro para que o povo ele pudesse ser protegido, para que a adoração a ele fosse possível. Nós temos aí a vida de Nabucodonosor, que foi um crente que se perdeu no meio do caminho e voltou para Cristo. Porque Nabucodonosor foi crente. Você não sabe ler a Bíblia, quem foi? E às vezes nós não entendemos, nós estamos enxergando isso aqui do projeto de Deus, isso aqui. Isso aqui. E achamos que estamos vendo muita coisa. O projeto de Deus para as nossas vidas não é nosso. Você não é seu. Eu não sou minha. Esquece esse negócio aí de teologia de autoajuda, de achar que a sua vida é sua, que você precisa concluir as coisas para você. A gente não conclui nada para a gente. O Senhor ele é misericordioso e nos dá algo. Mas é Ele que dá. Mas a minha vida é para Cristo. O meu trabalho ele tem que ser para Cristo. Não basta só a gente falar assim, não, eu construí o altar. Eu amo o Senhor. Vou tentar fazer as coisas para Ele. Não. Deus, ele não quer só o altar, ele não quer por inteiro. E quando ele não quer por inteiro, ele quer nosso relacionamento, ele quer os nossos lábios. Ele quer a forma como eu ajo, ele quer aquilo que eu faço, ele quer meu trabalho, ele quer meu esposo, minha esposa. Ele quer os meus filhos. O Senhor, ele quer tudo de nós. Porque nós amamos um Deus ciumento. Ele não divide nada com ninguém. E ele se diz dono. E se é dono, é tudo dele. Nós estamos vendo diante aqui de um processo, que eu digo para você, se a gente fosse trazer tudo, ia até, não sei, uma semana. Mas Esdras chegou depois de mais de quase 70 anos depois da saída do povo com o rei Ciro. Sabe o que ele encontrou depois desse processo todo? Que o povo judeu lá na Pérsia, eles tiveram a oportunidade de conhecer a Cristo, de realmente reconhecer o Deus de Israel, né, através da vida de Esté. Nós tivemos passaram-se reis que oportunizaram que o povo ele fosse
que Jerusalém fosse reconstruída com ouro, com tudo, assim como a gente viu com Neemias também. Mas sabe o que Esdras encontrou quando ele chegou em Jerusalém, 70 anos depois, mais de 50 anos depois que o templo estava concluído? Povo perverso. Esdras teve que parar para relembrar o povo quem era Deus, para temer. Esdras chegou e encontrou pessoas casadas com quem não devia, o povo perdido. E ele teve que parar tudo para reexplicar o povo. Deixa eu explicar para o povo aqui tudo de novo. Porque parece que os 70 anos não valeu, né? Como nós somos inconstantes diante do Senhor que nós servimos. Como nós esquecemos, que mente esquecida nós temos, que esquecemos tudo que o Senhor já fez até aqui. Que mente é essa que nós temos, que passa um vento e a gente age com as nossas próprias mãos? A gente faz com o nosso próprio querer. E ainda tem a audácia de dizer, mas foi Deus que me disse. Foi uma profecia, eu senti. Muitas vezes nós cometemos erros dentro de sensações. Vamos parar e refletir. Vamos parar e refletir. Trabalhar no nosso coração essa questão de esquecimento. Que esquecimento é esse? Depois de 70 anos, Esdras chega e encontra Jerusalém, perdão, toda bagunçada. E tem que restaurar tudo de novo. E aí começa de volta o quê? Trabalho moral. Vamos lembrar aqui o que Deus queria, como foi que Deus construiu, porque Esdras era escriba e sacerdote. Escriba é doutor da lei, ele lia, ele estudava, ele era conhecedor da palavra. Inclusive, uma das organizações do Antigo Testamento, desse pedaço do Antigo Testamento, foi direcionada a ele. Né? Os teólogos dizem que ele foi um dos responsáveis por organizar os rolos, né? Organizar os textos. E ele teve que trazer a palavra toda de novo. Separar o joio do trigo tudo de novo. Todo esse processo, irmãos, até aqui, eu vou acabar porque eu também preciso trabalhar. Mas todo esse processo até aqui é para mostrar e trazer aos nossos corações. Deus trabalha com etapa. E para a gente passar por cada etapa, eu preciso conhecer o Deus que eu sirvo. Porque perceba, depois de cada etapa o povo ia para o lugar errado de novo. Que conversão é essa, meio termo? Não existe conversão meio termo. Não existe conserta aqui, aqui deixa quieto. Não existe. E aí a gente quer construir a nossa casa, quer restaurar a nossa família, quer restaurar o nosso trabalho, quer pregar a palavra para aqueles da rua, mas o altar e o templo da nossa vida está errado. Vai cair. E você fala, mas o Senhor sustenta. Não, tu vai cair. Rachadura destrói casa. Rachadura destrói casa. Se a fundação não estiver certa, a casa cai. Se começa pelo altar, mas a fundação e a construção precisa ser feita através do Senhor nas nossas vidas. Antes de querer restaurar, se restaure. Antes de querer fazer, peça ao Senhor para fazer em você, em mim. Isso é para mim, isso é para nós, não é para um só, não, é para todo mundo. Quem está recebendo isso aqui sou eu também. Se fala, Senhor, não tem como a gente fazer, eu preciso reconhecer minha podridão, eu preciso reconhecer os meus caminhos errados. Precisa haver restauração em Jerusalém, para que Jerusalém volte a brilhar. Para que Jerusalém volte a ser um marco, precisa restaurar. Restaura o altar, mas também restaura o templo. Restaura o telhado que precisa ser restaurado. Restaura a mente que precisa ser restaurada. Restaura o conhecimento, traga o conhecimento para você, para sua vida todos os dias. O conhecimento é isso aqui. Não é pregação de A e de B que põe 1 hora no celular, não, gente.
Não sou eu aqui falando que vai ensinar, não, gente. Isso aqui é o Senhor, ele usa palavras das que saem das nossas bocas, né? Que é ele mesmo que coloca para trazer mudança nas nossas vidas, mas isso não é o suficiente. Deus, ele trouxe Jesus para que a gente tivesse acesso livre. Pense que o povo naquela época só podia ouvir, porque muitos sequer liam. Então eles só podiam ouvir, eles aprendiam do que eles ouviam. Hoje você pode ler, hoje você pode falar diretamente com ele, não vai cair dura no chão. E a gente não faz. Não tem como reconstrução ser feita dessa forma. Pare de pedir para o Senhor reconstrua, 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 faz, 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 faz. E você não começa. E eu não começo. A reconstrução precisa ser comigo primeiro. A reconstrução precisa ser com você primeiro. Se não for dessa forma, a gente nunca vai ver aquilo que a gente pede ao Senhor restaurar. Senhor, restaura, faz tal coisa, faz tal coisa. A gente tem boca de pedir, né? No Brasil a gente fala boca de meter. Quando você vê alguma coisa acontecendo, você fica lá pedindo, 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 pedindo. Mas pede primeiro pro Senhor mudar você e deixa ele falar. Quando a gente pede pro Senhor mudar, ele vai mudar, tá? É mexer mesmo, ó. Mexer. Não acho que o Senhor vai pegar, botar uma roupa, vai vestir. Moldar é doloroso. É uma oração consciente, pedido para o Senhor mexer conosco, é uma oração consciente. Faça uma oração consciente com o Senhor, sabendo que moldar dói, sabendo que mudança dói e que para mudar o Senhor ele coloca coisas diferentes para que a gente seja mudado. Peça ao Senhor sabedoria e consciência para ver que quando Deus cria um conflito na sua vida com outras pessoas, com uma situação, é porque algo precisa ser mudado em você também. Permita-se conhecer o que precisa ser alterado, moldar. Já falei, não começa no muro, começa no altar. Que essa mensagem fique para os nossos corações, amém? Assim, agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.